Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O julgado que eu separei para falar com os senhores nesse vídeo, ele versa sobre a impenhorabilidade do bem de família, mas tem um detalhe, que é uma dívida da pessoa jurídica, a executada é uma pessoa jurídica, uma empresa, o imóvel está em nome da pessoa jurídica, e aí quem pede a proteção é o sócio. Vamos ver a solução a qual chegou o STJ nesse julgado, que é o recurso especial 1.514.567. Ele foi julgado pela quarta turma do STJ, a unanimidade, como de costume. Vocês vão encontrar a ementa na descrição desse vídeo. Eu vou começar fazendo um apanhado prático aqui, mostrando, conforme for surgindo a necessidade, as disposições, as previsões normativas que venham a incidir. Como eu disse, nós tivemos uma execução ajuizada em face de uma empresa devedora. Foi localizado um imóvel de propriedade da pessoa jurídica devedora em nome da executada, portanto, e o juiz determinou a penhora desse imóvel. Após a consagração, a realização da penhora, nós tivemos o ajuizamento de embargos de terceiro pelo sócio da executada, alegando que ele, o sócio, utiliza o imóvel como residência de sua família e pediu, portanto, a proteção da impenhorabilidade do bem de família. Os embargos de terceiro foram ajuizados com base no artigo 674 do Código de Processo Civil, 674. Perceba que ele prevê quem não sendo parte no processo. Realmente o sócio não era parte no processo, porque quem era parte no processo era a PJ. E há uma autonomia de personalidade, naturalmente, entre a pessoa jurídica e a pessoa natural dos seus sócios. Então, o sócio que reside no imóvel não era propriamente a parte no processo. Mas ele, em que pese não ser parte, sofreu constrição sobre bens que ele possuía. Ele utiliza, em que pese ele não seja o proprietário, é ele quem tinha posse direta do imóvel, ele que utilizava o imóvel para a sua residência e de sua família. O que diante desse embargo de terceiro, na execução, fez o exequente? O exequente alegou que a dívida era da pessoa jurídica executada e o imóvel estava em nome da pessoa jurídica executada. E então, em razão da autonomia patrimonial, o imóvel deveria ser usado para pagar a dívida da pessoa jurídica. E a autonomia patrimonial a gente extrai do artigo 49, letra A, do Código Civil, que deixou isso mais claro. Vejam, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios. E o parágrafo único prevê, olha, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, dentre outras previsões. Então, é claro que há uma distinção, uma independência e uma autonomia entre a pessoa jurídica e a pessoa natural dos seus sócios. E o exequente disse mais. O exequente disse que não deveria ser levantada a penhora, não deveria prevalecer a proteção da impenhorabilidade do bem de família, porque a Lei 8.009 de 90 dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, protegendo o imóvel residencial, artigo 1º, o imóvel residencial próprio do casal, da entidade familiar. E naquela hipótese, o imóvel não era próprio, não era de propriedade de quem morava, do casal ou da entidade familiar. A propriedade do imóvel era da pessoa jurídica devedora. E aí, o que o exequente disse? A pessoa jurídica não possui residência, o domicílio, a ser protegido pela impenhorabilidade da Lei 8.009 de 90. A pessoa jurídica que era titular, proprietária do imóvel, ela tem sede, e não residência nem domicílio. Residência e domicílio é um atributo próprio das pessoas naturais. E o imóvel não estava em nome da pessoa natural do sócio, mas em nome da pessoa jurídica. Então, além do fato de não ser propriedade da entidade familiar, mas uma propriedade da pessoa jurídica, a proteção da impenhorabilidade é para residência, domicílio, de quem lá se utiliza para fins de moradia. E a pessoa jurídica não tem residência e domicílio, mas tem sede.
E, por fim, o último argumento aduzido pelo exequente para tentar evitar a proteção da empenhorabilidade do bem de família, é o argumento de boa-fé, venire contra factum próprio. Se o imóvel foi utilizado voluntariamente pelo sócio para integralizar a sua cota no capital social da pessoa jurídica, da empresa, seria um comportamento contraditório ele posteriormente alegar a proteção da empenhorabilidade desse imóvel, que é utilizado para residência de sua família, como, portanto, a empenhorabilidade do bem de família, se ele mesmo voluntariamente submeteu esse imóvel à integralização do capital social, do patrimônio da pessoa jurídica, seria, portanto, um ato atentatório à boa-fé objetiva, um comportamento contraditório, venire contra factum. Então, esses os argumentos, a base normativa e os argumentos aduzidos pelo exequente. Qual foi a conclusão a qual chegou o STJ nesse julgado? O STJ levantou a penhora e permitiu a proteção do bem de família. Segundo o STJ, deve prevalecer na hipótese a destinação do imóvel. O que pese formalmente realmente constar como sendo patrimônio, bem integrante do patrimônio da pessoa jurídica, um bem de propriedade da pessoa jurídica, deve ser analisada a predominância do uso, a predominância de destinação do imóvel e, na hipótese, ele servia de residência. A sua finalidade, a sua destinação era servir mesmo de residência para o sócio e a sua família. Essa é uma interpretação do STJ, o próprio julgado menciona aqui alguns outros julgados a título de jurisprudência, né? O recurso especial 1762-249 foi mencionado no julgado, também o agravo interno no ARESP 909-458, também de São Paulo. Inicialmente, a jurisprudência caminhou no sentido de conceder essa interpretação da finalidade, da destinação do uso do imóvel para as microempresas e empresas de pequeno porte de cunho familiar, que eram integradas apenas pelos membros da família, em que não haveria uma confusão patrimonial. Então, ME, EPP, de porte familiar, integrada apenas por membros da família, o STJ começou ali a possibilidade de ampliar a proteção do bem de família a esse imóvel que formalmente eram da empresa, ME e EPP, mas ele reconhecia a confusão patrimonial e protegia a entidade familiar. Mas essa jurisprudência evoluiu e atualmente ela não é utilizada apenas e exclusivamente para ME e EPP, né? Não apenas para as microempresas e empresas de pequeno porte de cunho de porte familiar. Então, agora ampliou-se para todas as modalidades de empresa, né? Todas as formas de agrupamento empresarial. Beleza? E aí, o STJ, nesse julgado, ressaltou também que essa é uma medida excepcional que deve ser analisada casuisticamente, especialmente quanto à definição da boa-fé dos envolvidos, e no caso ficou comprovado a boa-fé do sócio, que desde sempre, então antes da execução, antes de eventualmente a empresa entrar em uma situação patrimonial, contábil, prejudicial e operar no vermelho, desde sempre o imóvel era utilizado como residência, para evitar, portanto, fuga patrimonial, né? Para evitar que os sócios passem a morar nos imóveis de patrimônio da empresa para evitar a penhora, alegando que é o imóvel residencial da família. Isso não aconteceu na hipótese, então a dívida foi contraída posteriormente ao fato do imóvel já ser utilizado como residência do sócio e de sua família. E também foi pontuado no julgado que o que justifica essa ampliação é que há uma confusão do uso do imóvel. Ele está em nome da pessoa jurídica, mas é utilizado pela pessoa física, pela pessoa natural do sócio e de sua família. Daí foi concedida e foi alterada a proteção da empenhorabilidade. Só que aí, nessa hipótese, a confusão patrimonial é justamente a base, uma das hipóteses que justificam a
desconsideração da personalidade jurídica. O curioso é que, em geral, a desconsideração da personalidade jurídica é utilizada como uma forma de proteção do credor. Você desconsidera a PJ para agredir o patrimônio da pessoa natural. Aqui, nessa hipótese que nós temos, é o inverso. Né? É o reconhecimento do abuso, da confusão patrimonial e quem seja desconsiderar o patrimônio como sendo da pessoa jurídica para ser atribuído como se fosse do sócio, é como se fosse uma desconsideração inversa da patrimônio, da desconsideração inversa da personalidade jurídica para beneficiar o devedor, na verdade, e não para beneficiar o credor. E aí daí que o julgado chama isso de desconsideração positiva da personalidade jurídica para fins de proteção, tanto não do credor, nesse caso, para a proteção mesmo do devedor. Ok? Então, essas as considerações, meus amigos, que eu separei para fazer com os senhores nesse vídeo. Por hora é só. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.